Vamos lá, pessoal. O terceiro vídeo da série do resumo da certificação Cloud Digital Leader da Google. E agora, o que podemos construir, né? Construir coisas com dados, entrar nessa discussão. Onde vamos descobrir um mundo orientado a dados, explorar os tipos de dados e serviços, olhar dentro de GCP, Google Cloud, quais são as soluções orientadas a dados, né? E uma sessão de resumo. A gente precisa entender essa questão da orientação a dados, né, ser data-driven, onde vamos entender o valor dos dados, né? Primeiro passando pelo tipo de dados, né? Que tipo de dados que a gente tem na empresa, companhia, enfim, nossos dados. Temos dados internos que estão em relação a dados financeiros, de produção, teste, enfim, essa variedade. Os dos clientes, que a gente consegue saber localização, frequência, comportamento de compra. Indústria, olhar para fora, né? Ter um acesso a benchmarks e realizar essa comparação, como são os nossos dados, dados de mercado. E diversos formatos, como as famosas tabelas, né? As planilhas, documentos, imagens, vídeos. Quando a gente entende essa questão de os valores dos dados, temos também um outro ponto a pensar. Então, de manipular esses dados. O que podemos fazer com esses dados, né? Processar grandes volumes, escalar esses recursos, né? E fazer uma redução ou aumento de acordo com o que a gente quer. Predições no históricos, tentar prever acontecimentos, armazenamento, análise desses dados, modificações, enfim, diversas coisas. E quando a gente vai nessa questão de como que a gente disputa esses dados, como que a gente enxerga esses dados dentro de GCP, né, na cloud, como um todo. Eles formam uma redundância global, a gente consegue deixar esses dados globais, escala vertical ou horizontal, seja aumentar o número de recursos ou potencializar aquele recurso que eu tenho, processamento rápido em tempo real para gerar análise, ou avançado com múltiplos datasets, gerando novos dados, interpolando esses dados, combinando, enfim, tanto os dados externos ou da indústria ou dos usuários, a gente consegue fazer essa sopa com esses dados, né? E também identificar quais que são os poderes, né? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades, já dizia lá o tio do Homem-Aranha, né? Tem a questão ética, uma questão de privacidade, proteção, regulações governamentais e questões de segurança da informação. Então são pontos a pensar em que o Google toma muito cuidado com isso, as outras clouds também, e que nos entrega vários desses serviços já prontos, né, para a gente focar realmente no consumo. Então isso é um pouquinho o cenário da questão de dados, dessa orientação a dados, onde dado está disponível, incremental, diferentes setores, a gente viu, o processamento e gestão desses dados é um desafio, né? Porque a gente tem uma gestão tradicional, a gente tem uma questão de armazenamento, análise, predição, e as organizações têm grandes responsabilidades com o governo, com legislação, privacidade, como, por exemplo, a gente tem no Brasil LGPD e outras leis aí pelo mundo, né, de proteção de dados. A gente tem um pouco esse universo que a gente tem que pensar quando a gente quer ser orientado a dados. Mas quando a gente vai explorar esses dados e serviços, a gente tem que entender esse básico de dados, que é o quê? Os tipos de dados, que é o estruturado, o semi-estruturado e o dado não estruturado. O estruturado é aquele quantitativo, né? Ele é fácil de entender, que são gravados em tabelas, tem dados de cliente, transações bancárias. Geralmente ele é armazenado em databases relacionais, né? Bancos de dados relacionais, a gente utiliza aí SQL, Data Warehouse também, para gerar mais análise desses dados depois já manipulados, prontos para consumo. O semi-estruturado, ele é um pouco híbrido, né? É um tipo de dado híbrido. Ele é um tipo moderno para análise, ele pode estar incluído aí e-mail, fotos digitais, arquivos XML e outros tipos de arquivos específicos, né? E geralmente eles são armazenados em bancos NoSQL ou Data Lakes. E os dados não estruturados, eles são qualitativos, é difícil de analisar ou realizar pesquisa, né? Aí já vem documento, foto, áudio,
a imagem de satélite, são esses dados que a gente precisa trabalhar muito neles, e geralmente eles são gravados nas aplicações ou no Data Lake também, ok? Então a gente tem esse tipo básico de dados que a gente precisa entender, porque a gente tem uma organização de dados estruturados e semi-estruturados. Geralmente o database é essa coleção de dados. A gente utiliza um database de acordo com o tipo de dado. Ele tem diversos formatos, ele pode ser relacional, né, que são os estruturados, ou semi-estruturados e não estruturados para os não relacionais. E a gente mantém dados de transação ou a questão da integridade, que é muito importante para a gente poder utilizar desses dados. E a gente pode transformar o semi-estruturado em estruturado ou vice-versa. A gente utiliza de manipulações, né, para realizar isso. E vários recursos, eles podem ser estruturados, organizados. Esses dados prontos a gente pode usar um Data Warehouse, que é mais um banco de dados analítico para gerar insights, ok? Então depois que a gente organiza esses dados, a gente também tem como que é o gerenciamento dos dados não estruturado, que ele é um dado muito transformado, vem de várias formas e requer um poder computacional. Por quê? Ele é hoje 80% de todo o dado no mundo, né? E geralmente a gente utiliza para armazenamento no Google, né? É o Blob, que é o Binary Large Object, é uma forma de armazenamento, né, de infraestrutura, e os blobs são formatos nativos do Data Lake para utilização. Lá no Data Lake tem todo tipo de dado, né? Nos estruturados, não estruturados, estruturados. Então a gente pode utilizar principalmente dos dados não estruturados o armazenamento no Data Lake nesse modelo de blobs. Análise e categoria desses dados não estruturados, né? Então a gente tem como realizar esse trabalho através dessa estrutura de arquivo. Então o que a gente viu? Para explorar os diferentes tipos de dados, a gente precisa entender se é um dado estruturado, não estruturado ou semi-estruturado. E a gente consegue ter uma camada, uma utilização data lake híbrida desses tipos de dados. E, geralmente o semi-estruturado e estruturado a gente consegue fazer essa conversão de um ao outro conforme a gente quer, né? E o dado estruturado é geralmente em dois diferentes databases, né, que tem o relacional e o não relacional, ele pode ser armazenado. Já o dado não estruturado, geralmente a gente armazena aí no Data Lake, né? Não tem como a gente armazenar num banco de dados estruturado, dado não estruturado, né? Isso é um pouco o resumo. E quando a gente vai para uma outra parte que é importante também, é olhar dentro do Google quais são os serviços que a gente consegue realizar essa exploração desses diferentes tipos de dados, né? Entendendo essa necessidade de uma cultura orientada a dados. Então, quando a gente vai para serviços no Google, a gente tem o quê? Serviços para explorar as questões de SQL, de banco de dados estruturados. Temos o Cloud SQL, que é um banco de dados relacional. Eu consigo trazer para ele dados relacionais, né? Estruturados, o Cloud Spanner, o Cloud BigQuery. O Cloud Spanner ele aceita SQL de queries, transações e o dado relacionado. Ele é para um volume grande de dados, para uma condição também de operação global, tem várias regiões. Ele atende requisitos do Cloud SQL, mas com uma forma massiva de dados. E o BigQuery é uma grande ferramenta, ela é totalmente gerenciada para os data warehouses, né? E para leituras analíticas, e pode chegar a near real time, ou seja, quase em tempo real. O Cloud SQL, a gente tem a opção de trazer bancos do SQL Server, mas a SQL em PostgreSQL. Conseguimos deixar automático essa replicação, né? Os erros, backup, os endpoints de recuperação, caso a gente perca dados. Tem uma alta disponibilidade e pode chegar até um up de 30 terabytes de arquivos, né? E ele conecta com outros serviços de APIs como de computação, né? De máquinas virtuais, como o App Engineer para construir aplicações, Computer Engineer, o Kubernetes Engineer, BigQuery e outros. Ou seja, eu consigo trazer dados do SQL e levar para o BigQuery. E o Cloud Spanner, ele também é para queries SQLs, transacionais, relacionais, e ele é um database relacional. E ele é ilimitado para escala. Então, assim, ele tem uma alta disponibilidade e uma consistência global. Eu consigo deixar ele para grandes produções e necessidades. Ele tem até 99,99% de disponibilidade.
E ele pode processar 1 bilhão de requests, ou seja, de respostas por segundo. Então ele atende a usos mais intensos, né? Usado no mercado de game, finanças globais, supply chain e etc, né? E o Cloud BigQuery, ele é serverless, ele é um serviço multi-regional, multi-cloud também. Eu consigo conectar com outras clouds para trazer dados de outros stores. Ele é um SQL onde tem o seu armazenamento orientado por coluna, tá? Um pouco diferente aí do SQL tradicional. Te convido a pesquisar na documentação do Google para saber mais detalhes. E principalmente ele funciona como um data warehouse, né? Ele escala para terabytes por segundo, petabytes por minuto, e tem integração com machine learning e com o BI Engineer. O BI Engineer eu consigo deixar o BigQuery mais parrudo, mais forte para transações muito pesadas, né? E também conexão com BI. E consigo rodar algoritmos de machine learning utilizando o SQL dentro do BigQuery. E ele é um Real-Time Analytics com o PubSub. Então o PubSub é uma ferramenta de mensageria, de recebimento e envio de mensagens, e ele é em real time. A gente tem o open source, por exemplo, o Kafka, né? Basicamente o PubSub faz muitas funções do Kafka, tem o Dataflow e o Datastream. Então convido você, que não é nesse serviço, aqui nesse resumo, ele não aprofunda tanto nesses serviços. Mas já em outras certificações, como a de Associate, ele aprofunda um pouco mais, e a de Data Engineer, que eu sou certificado Data Engineer, eu fiz também, ele aprofunda bem mais nesses serviços. Então eu convido você a dar uma pesquisada na documentação, tá? Mas esses são os principais serviços para a gente explorar SQL, né? E quando a gente quer salvar no SQL, a gente tem o Bigtable, que ele é totalmente gerenciável, escalável. Ele aceita um grande volume para analítico e operacional e desenhar esses workflows, né? Ele é baseado em chave-valor, então ele guarda chave-valor. Ele tem uma alta leitura e uma alta escrita, uma baixa latência. Então ele responde rápido e ele consegue ler e escrever grandes volumes de dados. Ele é orientado a instâncias de tabela, né? Ele tem nodes e atua em diferentes zonas. Então possibilita uma questão global de acesso. E os principais casos de uso time series, né? Para marketing, finanças e para IoT, para a internet das coisas. Tem um grande volume de tráfego de dados, geralmente em chave-valor, né? Também temos tá no SQL Firestone, que é totalmente gerenciável, ele também é escalável. Ele é um serverless de documento, tá? É um serviço no SQL. Ele tem sincronização offline também para múltiplos usuários, possibilita colaboração entre a app e o aplicativo mobile. E, geralmente ele é usado para atividades tracking em relação à documentação, real-time analytics, para mídias e catálogos de produto e redes sociais, né, para arquivos e estatísticas de game, né? Ele é bem poderoso. E então isso daqui são para a questão de SQL. E quando eu quero falar para armazenamento de Data Lake, né? Porque Data Lake é um armazenamento de vários tipos de dados, né? E principalmente os dados não estruturados. E o Data Lake, ele pode ter documentos, vídeos, imagens, ele é armazenado em buckets, né? Ou seja, em pacotes, em grupos de arquivos. Ele pode ser regional ou multirregional, né? Que possibilita ser global, suporte a pastas ou subpastas, versionamento desses buckets. E também ele mantém as versões de objeto, né? Essas diferentes versões, caso a gente precise de recuperação ou comparação. Ele pode ter permissão de acesso por bucket, então posso direcionar o acesso para quem eu queira. E ele é limitado para alguns times também, ou pode ser público. Então posso deixar esse acesso conforme a minha necessidade. Então esse é um pouquinho de Data Lake. Convido você a pesquisar mais também, que o objetivo é passar um pouco por cima. E tem as classes de armazenamento, né? Então quando eu monto, por exemplo, um Cloud Storage no Google, esse meu Data Lake, esse bucket para armazenamento, eu posso
classificá-lo como standard, ou seja, ele tem frequente acesso, diário, a cada hora, enfim, semanal. Isso tem um preço. Ou eu posso deixar ele Narline. O Narline ele tem acesso uma vez por mês, ou o Codeline, que é a cada 30, quer dizer, a cada 90 dias, ou Archive. Basicamente é standard. Eu sempre acesso, modifico, transfiro, e eu tenho que ter essas decisões. É um arquivo que é uma vez por mês eu gero alguma transformação para algum relatório específico, e depois eu posso pegar esse arquivo que está em Nearline e transpor ele para Archive, por exemplo, que são arquivos que eu deixo guardado e dificilmente eu acesso uma vez por ano por uma questão regulamentar. Né? Em outras certificações eu aprofundo um pouco mais nisso, mas é importante entender o tipo de classe do arquivo de acordo com a frequência em que eu o acesso. Né? E tem aqui também, olha só, olhando algumas ferramentas de BI, de Business Intelligence, como o Looker, que ele é um software de BI e Big Data Analytics, ou seja, para grande volume de dados também, é uma plataforma que a gente pode explorar, analisar, compartilhar em tempo real, essas questões de análise, né, insights. Ele é totalmente customizável e cria e possui ferramentas para criação de dashboards. Ele integra muito bem com outros serviços do Google, como Bigtable, BigQuery, o Cloud Storage e outras plataformas fora do Google e o Google Drive. Então posso trazer de várias fontes esses arquivos e realizar as transformações, análise e criar esse ambiente de dashboards de BI dentro do Looker, ok? Uma ferramenta muito robusta e para grande escala, com foco em Big Data. E temos também aqui, então, depois que a gente viu a etapa do mundo orientado a dados, como a gente explora os diferentes tipos de dados, serviços, olhando um pouco as soluções do Google, aqui um grande resumo sobre esses tópicos, né? Que quando eu falo de orientado a dados, um pouco de qual que é a disponibilidade disso, processamento, as partes responsáveis, né, com relação ao Google, o que se espera disso, né? Os diferentes tipos de dados, se são estruturados, não estruturados, e olhando para ferramentas do Google quanto a SQL, os diferentes bancos de dados relacionais. A gente tem aí em Cloud SQL os que a gente pode trazer. Cloud Spanner, né, como ele é global, ele escala, é muito poderoso. BigQuery como um data warehouse. Também podemos ter algoritmos de machine learning e uma questão de BI mais avançada. Os NoSQL como Cloud Bigtable, Firestone. E a gente entende dentro do Cloud Storage que existem os buckets, né, que possuem os objetos. Que eles possuem nome único, esses buckets, e a gente pode aplicar diversos níveis aí de autorização, né? Então isso é um pouquinho desse terceiro vídeo, nessa sessão de o que podemos construir com esses dados, alguns serviços e os tipos de dados. Até mais, hein, pessoal?